Olá pessoal, então vamos dar continuidade em transformações lineares com esse próximo item aqui de transformações lineares chamado de núcleo de uma transformação linear. Núcleo de uma transformação linear. E aí, geometricamente, nós temos aqui uma figura, o que seria o núcleo, mas antes a gente vai pegar primeiramente uma transformação linear genérica, T de V em W, então nós temos aqui o espaço vetorial V, o espaço vetorial W, então nós temos uma transformação que leva vetores deste espaço vetorial V aqui para esse outro espaço vetorial chamado W. Tá? Então, a gente tem aqui a transformação linear, aí a pergunta: quais são os vetores do espaço vetorial V que são transformados no vetor nulo pertencente a W? Então, todos esses vetores aqui, colocando num único conjunto, é chamado de núcleo da transformação linear. Então, nesse caso, ficaria assim, núcleo de uma transformação linear são todos os vetores que pertencem ao espaço vetorial domínio, tal que o T desses vetores, esses vetores são transformados no vetor nulo que pertence ao espaço vetorial contradomínio. Ok? Então, aí a gente vai fazer o quê? Um exercício para a gente encontrar quais são esses vetores que são transformados no vetor nulo. Tá? E detalhe, sempre o vetor nulo aqui vai ser transformado no vetor nulo desse outro espaço vetorial. Então, por que isso? Porque no caso aqui a gente está trabalhando com transformações lineares. Certo? Então, essa observação é válida aqui, que no caso seriam duas. Observe que o núcleo da transformação linear nunca vai ser o conjunto vazio, ou seja, sempre, pois o vetor nulo ele pertence ao núcleo da transformação linear, uma vez que o T do elemento neutro aqui sempre vai levar no elemento neutro do contradomínio. Tá? E uma segunda observação, que aí cabe para o aluno fazer essa demonstração: o núcleo de uma transformação linear é um subespaço vetorial de V. Sempre vai ser um subespaço. Tá? Então, vamos lá para um exemplo. Determine o núcleo da transformação linear T das matrizes 3x1, ou seja, 3 linhas e uma coluna, para o R3. Então, no caso aqui é T de x, y, z. Aí nós temos matriz 3x1 de forma genérica e transforma para um vetor que tem 3 coordenadas aqui. 4x mais 2y menos 4z, x mais 6y menos 9z e menos x menos y mais 9z. Então, a gente começa de forma genérica. Quem é a solução? O núcleo da transformação linear são todos os vetores que estão no espaço vetorial domínio, no 3x1. Então, todos os vetores que pertencem às matrizes 3x1. Então, aqui o T de V vai dar o vetor nulo que está no espaço vetorial contradomínio. Então, nesse caso, ficaria assim, Ou seja, a gente resolve esta equação asterisco aqui e você vai lá e encontra quem são todos esses vetores que vai levar no vetor nulo. Então, no primeiro momento, você diz que esse vetor V aqui que você quer encontrar pertence às matrizes 3x1, então tem essa característica, vamos colocar ele aqui do lado, Então, poderíamos ter começado assim, O vetor V que a gente está querendo encontrar, ele é assim, x, y e z, E quando você substitui aqui na transformação linear, vai levar no vetor nulo pertencente ao R3. Ok? Então, esta equação asterisco aqui é esta aqui. Certo? Então, no caso aqui, substituindo, esse valor aqui você conserva e T de x, y, z é a transformação linear. Como a entrada, a gente chamou os mesmos valores, poderiam ser outros, x, y, z aqui. Então, como são as mesmas variáveis, a gente pega esse segundo lado da igualdade, substitui pelo T de x, y, z aqui. Então, nesse caso, toda vez que a gente for resolver o núcleo de uma transformação linear, sempre vai ser T de V igual a zero, ou melhor, o vetor nulo. O que é essa equação asterisco? É sempre um sistema homogêneo. Tem sempre a solução trivial lá.
Tá? Então, você vai lá e pega aqui, né, o sistema e desenvolve. Pode trabalhar a matriz aumentada ou se logo você conseguir solucionar o problema, você vai e faz rapidamente aí. Então, nesse caso aqui, né, a gente igualou as três coordenadas aqui a 0, né? Tá? E aí foi feito, né? Esse menos o de cima, né? Deu 0, esse menos o de cima dá 1y, menos 9 menos o menos 4 dá menos 5z, tá? Esse soma com esse dá 0, menos y mais 2 dá 1y, e menos 4 menos z dá menos 4z menos 1z dá menos 5z. Como essas duas equações são iguais, a gente pode suprimir uma delas, tá? Ok? Ou seja, no caso aqui nós teríamos uma, duas equações e três variáveis. Então o sistema vai dar possível indeterminado. Então nesse caso aqui a gente já sabia que o sistema ele é possível, porque a solução trivial está lá, né? Solução trivial. No caso aqui é indeterminado infinitas soluções. Então existe, além do vetor nulo, outros vetores que levam no vetor nulo. Então, nesse caso, observando aqui, né? No caso aqui, nós temos um erro, né? Mas aqui, a entrada é x, aqui a entrada é y. Quem que é variável livre? É a variável z. Então, vamos colocar aqui ó, que z é variável livre. Tá? O restante está tudo ok. Né? Então, y menos z igual a 0, substituindo, ou melhor, resolvendo esta equação, você isola, né, o valor do y em função da variável livre, y é igual a 5z. Agora é a vez de se determinar o valor de x. Então, substitui aqui no lugar do y o valor dele. Então, a mesma equação, repetida ali, a primeira equação, x mais 2y menos 4z, substituindo aqui ó, o y por 5z, nós temos aqui, vai dar então, no caso, 10 menos 4 dá 6z, passa negativo. Tá? Então, nós temos aqui o valor do x. Aí, substitui aonde? Aqui na equação, né? Aqui, ó, bem aqui. Tá? Essa parte bem aqui, né? No vetor. Mais especificamente, esse aqui é a solução. Então, quais são todos os vetores que pertencem às matrizes 3 por 1? x, y, z que satisfaz esta equação asterisco. É isso aqui. Certo? Então, nós temos aqui, tá? Seria x, y, z, onde o x a gente encontrou aqui, né? O y, o valor do y também foi encontrado aqui. E o z, variável livre, tal que z pertence aos reais. Bom? Então, ok. Então, aí agora a gente vai para um outro conteúdo. Depois a gente faz mais um outro exercício, envolvendo esses dois conteúdos, tá? Juntos. Então, o próximo conteúdo que nós temos aqui é imagem de transformação linear. Então, no caso aqui, nós temos também uma transformação linear genérica, tá? Que transforma o vetor do espaço vetorial V em W, uma transformação linear, né? Então, a imagem de T, a definição ela é similar, se não for até dizer que é a mesma, né? Lá de funções, lá no ensino médio que a gente viu. Então, a imagem de T, de uma função, é o conjunto de vetores de W, a imagem então pertence ao contradomínio, tá? Tal que existe V pertencente a V que satisfaz, ou seja, você vai substituir esses vetores V e vai dar como resultado W. Esses W aqui são justamente o conjunto imagem, tá? Ou seja, a imagem da transformação linear são todos os W que pertencem a W. Tal que T de V é W para algum V pertencente a V. Tá bom? Ou geometricamente ficaria assim, né? Você tem o conjunto V aqui, pega todos esses vetores, substitui na transformação linear, aí você vai encontrar uma parte do conjunto W, apenas aqui a imagem, que também pode coincidir com todo o conjunto W. Isso depende de cada exemplo, se der algo particular. Mas a maioria, geometricamente, seria isso aqui, tá? Algo que vai dar dentro do conjunto W, tá? Aí uma observação que a gente tem que tirar em relação a isso é que é o seguinte, né? Observe que a imagem de T, aí fica para o aluno demonstrar, é um subconjunto de W. Nós temos aqui, né? Então, e não só isso.
além de ser um subconjunto, ele é um subespaço do W. Tá? Então, W é um subespaço vetorial. Opa, aqui tem um erro, né? W não. Imagem. A imagem de T é um subconjunto de W e também é um subespaço vetorial de W. Então, a imagem é um subespaço vetorial de W. Então, vamos fazer isso aqui, um exemplo. Ou seja, dada uma transformação linear, que no caso eu vou pegar a mesma que a gente acabou de fazer, né, em relação ao núcleo, e a gente vai calcular quem? A imagem dessa transformação linear. Então, vamos lá. Ó, determine a imagem da transformação linear. Então, a transformação linear é a mesma. Agora, vamos só tomar cuidado com alguns detalhes. Quais os detalhes? Vamos lá, devagar. Vamos colocar de forma genérica, né? Então, W pertence ao contradomínio, está aqui o contradomínio, né? Tal que aí a gente vai resolver esta equação, que no caso aqui eu vou chamar de 2 asterisco, tá? Ok? E a partir do momento que você encontra quais os vetores V, você vai substituir todos os vetores V aqui, você vai encontrar os Ws. Aí quando você encontrar esses Ws aqui, é a solução do problema. Então, do mesmo jeito que a gente viu lá em núcleo, você resolvia a equação 1 asterisco, aqui 2 asterisco, tá? Para V pertencente às matrizes 3 por 1. Então, a solução são todos os vetores V pertencem ao contradomínio. Então, nós vamos ter que escrever isso e dizer quem é. Aí agora uma sugestão, tá? É claro que nem sempre a quantidade, a dimensão do domínio e contradomínio são iguais, mas independente disso, a sugestão é a gente não trabalhar com as mesmas variáveis para o contradomínio, porque como nós temos aqui, né, x, y, z como entrada, aí a saída você vai ter como saída outros vetores, então seriam outros valores que a gente iria trabalhar com ele. Então, nesse caso aqui, a sugestão é, a partir do momento que você tem as variáveis x, y, z como entrada, você não usa essas mesmas variáveis como saída. Tá? Então, foi chamado de A, B e C, quaisquer que sejam outros. Bom, para que não haja confusão. Então, vamos lá. Então, como foi comentado, você pega a equação 2 asterisco, esta equação aqui, né? Tá? Aí você vai lá, resolve esta equação e encontra W. E aí que está um detalhe, né? Tá? Então, vamos lá. Você vai lá, tem isso aqui, né? Ou seja, você substitui o T de V, que é essa primeira parte da igualdade, igual a ABC. Uma sugestão, apesar de eu não ter feito isso daqui, seria interessante que todos fizessem, porque é o seguinte, eu não quero encontrar x, y, z. Quero encontrar quem? Aqui, ó, a solução é o W. Eu quero encontrar A, B e C, né? Quanto vale o A, quanto vale o B, quanto que vale o C, tá? Se é isto, então uma boa ideia seria você trabalhar, pegar este sistema e transformar para a matriz aumentada, porque a matriz aumentada você suprime as variáveis do problema e é justamente essas que eu não quero encontrar, e sim A, B e C. Ou seja, para se determinar a imagem de uma transformação linear, você precisa fazer uma discussão do sistema, ou seja, quanto que vale A, B e C, certo? Ou seja, toda vez que você substitui algum vetor aqui, você vai ter alguém como imagem. Então, este céu aqui, esse céu 2 asterisco aqui, ó, ele sempre é possível, tá? Então, você vai lá, faz o escalonamento, chegou aqui, que pena que eu coloquei as variáveis do problema, mas ok, não tem problema nenhum você fazer análise, né? Então, vem a pergunta, quando que esse sistema aqui ele vai ser um sistema possível? Você olha, em relação à primeira equação, não existe restrição. Qualquer A que eu substitua aqui, eu vou ter valores para x, y, z. Do mesmo jeito aqui, ó, tá? Agora, para a última, ó, 0x mais 0y mais 0z, para dar 2a menos b mais c, só se esse cara aqui houver uma restrição, que no caso tem que ser igual a quanto? Sempre zero, visto que o sistema ele tem que ser sempre um sistema possível. Quem? Esse aqui, essa equação 2 asterisco. Tá? Então pronto, aí você vai lá, iguala isso daqui a zero. Neste caso aqui,
deu um sistema, tá? Com 3 variáveis e uma equação. Então, no caso aqui, nós temos B e C como variáveis livres. Não coloquei aqui, mas poderíamos colocar, tá bom? Então, você colocando aqui, você pode escrever que B e C são variáveis livres, passa para cá negativo B, o C também, e o 2 passa dividido, tá? Então, dá B menos C sobre 2. Pronto. Então, vale lembrar que a solução é o W que eu quero encontrar. Quanto é que vale A, B e C, tá bom? Então, a gente sabe que foi colocado, mas eu vou colocar bem aqui, então, onde que eu coloco? Vou colocar aqui atrás, tá? B e C são variáveis livres. Pronto. Tá? Então, você vai lá e coloca A, B e C. O A você acabou de encontrar, substitui, e B e C são variáveis livres. Pronto. Então, a imagem da transformação linear é essa aqui. Tá? Se você quiser encontrar qualquer que seja um vetor que pertença à imagem, basta você atribuir um valor para B e um valor para C. Aí você vai ter um trio ordenado, né, do R3 que pertence à imagem. Tá? E assim por diante. Tá? Aí detalhe, né? Se a gente for observar, então isso aqui é o que é? A imagem, como foi dito, é um subespaço. Então tem tudo a ver estudo da dimensão. Né? Tá? Então, o que é a dimensão da imagem? A dimensão da imagem é contar o número de variáveis livres aqui, certo? Então, a dimensão para esse caso aqui seria igual a quanto? Deixa eu colocar logo aqui, ó. A dimensão, vamos fazer aqui, da imagem dessa transformação linear vai ser igual a quanto? O número de variáveis livres, PC, tá? Que é igual a 2. Vamos fazer lá para o núcleo também? Vamos pegar lá em cima. Nós temos aqui, cadê o núcleo? Aqui, né? Ó. Como foi comentado, o núcleo da transformação linear, ele também é um subespaço vetorial. Então, a dimensão do núcleo da transformação linear é igual a quanto? Então, Z aqui, por exemplo, quem é o Z? Só tem uma variável livre, então a dimensão é igual a 1. Tá bom? Tá? Assim, então, por exemplo, uma base. Quem seria uma base do núcleo? Vamos chamar uma base Bn aqui, base do núcleo. Você atribui um valor para a variável z, pode ser z igual a 1. Né? Então, ó, para, né, z igual a 1, aí você tem essa base aqui, ó, base. Né? Base. Então, aí você teria essa base aqui, ó, um vetor com uma matriz 3 por 1. Então, vamos lá completar aqui. Tá? Então, seria menos 6, 5 e 1. O que significa isso? Que este vetor aqui gera todos os vetores do núcleo da transformação linear. Tá? Do mesmo jeito, a gente pode fazer para cá para imagem. Cadê a imagem? Temos aqui. Né? Vamos supor que a gente queira determinar também uma base da imagem. Então, a gente vai lá e faz assim. Né? Você vai lá, ó, tá? Para, né? B igual a 1 e C igual a 0. Aí você tem vou chamar de V1 aqui. Então, nesse caso aqui, você substitui aqui, ó, 1 e 0, então vai dar meio, 1 e 0. Meio, né? 1 e 0, tá? Então, agora você troca aqui, né? B vai ser 0 e C vai ser igual a 1. Aí você tem o segundo vetor da base, né? De quem? Da imagem da transformação linear. Então, vamos lá colocar aqui. Então, substituindo 1 aqui, vai dar menos meio, 0 e 1. Então, menos meio, tá? 0 e 1. Pronto. Então, nesse caso aqui, a base da imagem vai ser igual a esses dois vetores. Meio, né? 1 e 0. E esse segundo vetor aqui. Pronto. Menos meio, tá? 0 e 1. Ok? Isso aqui não faz parte do exercício, mas é apenas para a gente aproveitar já a ideia que está sendo trabalhada. Tá bom? Então, vamos mais para uma outra parte aqui, que é chamado de um teorema que nós temos que envolve justamente o núcleo e a imagem da transformação linear. Então, seja T de V em W uma transformação linear. Então isso aqui é válido. O núcleo da transformação linear, a dimensão do núcleo da transformação linear
mais a dimensão da imagem. Vai lembrar que esse aqui é um subespaço de V e esse subespaço de W. Isso aqui é igual à dimensão do domínio do espaço vetorial V. Tá? Então, só para lembrar, ó, geometricamente, tá? Nós temos aqui, ó, o espaço vetorial V aqui, né? Tá? O espaço vetorial aqui W. Aí aqui nós temos o núcleo, que vai jogar na imagem. E a imagem dele é o vetor nulo aqui, né? Tá? Aí você pega todo esse daqui, aí vai dar o conjunto imagem que está aqui. Então, esse aqui é a imagem. Tá? E esse conjunto aqui é o núcleo. É isso geometricamente. Tá bom? Ou seja, se você pegar a dimensão desse espaço vetorial, desse subespaço núcleo, mais a dimensão dessa imagem, vai dar igual à dimensão do espaço vetorial V inteiro aqui. Tá bom? Então, este teorema é conhecido como teorema da dimensão do núcleo e da imagem de uma transformação linear. Tá? Então, se pedir para você demonstrar algo, a gente vai, em relação ao teorema da dimensão do núcleo e da imagem de uma transformação, a gente usa esse teorema aqui, tá? Essa fórmula que nós temos aqui em cima. Então, vamos pegar isso que a gente acabou de verificar, esse mesmo exemplo, e vamos trabalhar esse teorema aqui. Então, verifique o teorema da dimensão do núcleo e da imagem de uma transformação linear para a transformação linear. Aqui, né? Houve só um erro. Deixa eu só voltar para cá. Era M. Vamos voltar lá. Aqui tem um erro bem aqui, tá, pessoal? Vamos lá. É M. Ok? Eu vou ajeitar esse aqui, tá, pessoal? Ou seja, vamos repetir, né? Houve um erro aqui. Então, vamos só colocar. Era uma matriz 3 por 1, certo? Que transforma em R3. E aqui também não era x, y, z, e sim assim, desse jeito, né? X, y e z em coluna, tá bom? Então, que vale essa parte vermelha aqui, tá? Só para a gente pegar o mesmo exemplo ou os dois exemplos anteriores que a gente acabou de fazer. Ok. Então, como o núcleo da transformação linear, o núcleo pertence às matrizes 3 por 1, certo? E era justamente isso aqui que a gente acabou de fazer. Então, como nós temos uma variável livre, a dimensão do núcleo é igual a 1. Tá bom? Então, aí, pegando a imagem da transformação linear, que é esta aqui, a imagem, duas variáveis livres, a dimensão da imagem da transformação linear é 2. Aí é só pegar a fórmula, a primeira parte da fórmula diz assim, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, então vamos pegar, é 1 mais 2. 1 mais 2 é igual a 3. Tá? Aí, olhando esse 3, ele diz que vai ser igual à dimensão de quem? Do espaço vetorial domínio, que no caso aqui, né, são as matrizes 3 por 1. Tá? Só ajeitar aí. De qualquer forma, é 3 também. Tá? É 3, que é igual à dimensão do espaço vetorial V. Então, aí está demonstrado quem? O teorema do núcleo e da imagem de uma transformação linear. Certo? Então, agora nós vamos para mais um exemplo, né? Agora, neste caso, envolvendo o quê? As duas definições trabalhadas até agora, núcleo e imagem de uma transformação, e o teorema do núcleo e imagem da transformação. Mas, algo que eu gosto de trabalhar para ficar algo bem genérico, é quando envolve, no caso aqui, ó, polinômios, né? Polinômios. Eu gosto de polinômios e matrizes, porque quem sabe trabalhar principalmente com polinômios resolve qualquer problema relacionado a, pelo menos compreender, né? Já facilita a resolução de qualquer que seja um outro problema relacionado a transformações lineares, tá? E não somente o Rn. Então, nesse caso aqui, vamos lá. Então, seja a transformação linear do R4 para matrizes 2 por 2, ou melhor, para polinômio de grau menor ou igual que 2, né? Então, nesse caso aqui, o R4, t de x, y, z, e aqui o detalhe, tome cuidado, ó, as variáveis são x, y, z e w. A estrutura de um polinômio é um certo valor numérico, uma variável ao quadrado, que no caso foi escolhido t, então
Aqui é o valor numérico, é onde tem que aparecer as variáveis x, y, z e w, ou seja, uma combinação linear, t ao quadrado, mais o t também multiplicando por uma combinação linear das variáveis de entrada, mais o termo independente, ou o t elevado a zero aqui, vezes quem? Uma combinação linear das variáveis de entrada. Para ficar bem claro aqui que é uma transformação linear. Essa é a estrutura. Então, o que significa isso também? Que quando a gente for calcular aqui, ó, determine o núcleo. O núcleo significa que é um vetor que tem 4 coordenadas, x, y, z e w. A imagem já vão ser vetores, é um subespaço de polinômio de grau menor ou igual que 2, mas tem que estar escrito desta mesma forma como está este polinômio aqui, em função de x, y, z e w ou somente das variáveis livres. Então, vamos lá. Determine o núcleo da transformação linear. O núcleo da transformação linear são todos os vetores V pertencentes ao R4, tal que, ó, esta equação T de V de todos os vetores, essa equação asterisco, tá? T de V igual ao vetor nulo. Vale lembrar que o vetor nulo tem que pertencer ao contradomínio, ao P2 aqui. Então, quem que a gente está querendo encontrar é o vetor V. Então, vamos lá. Certo? Então, poderíamos ter escrito logo aqui antes do núcleo, dizer quem que a gente está querendo encontrar. A gente quer encontrar, vamos escrever ele aqui, ó, esse cara aqui, ó, o vetor V, que é x, y, z e w, certo? Então, quem são esses 4 valores aqui? A partir do momento que a gente encontrar, resolvendo essa equação asterisco aqui, que é essa parte aqui, ó, T de V, que é x, y, z, e aqui 0 é o vetor nulo do P2. Ok? Então, T de x, y, z, você substitui aqui, toda essa estrutura, igual ao vetor nulo. Então, vale lembrar que sempre vai ser o quê? Um sistema homogêneo que nós vamos ter aqui. Né? Então, sempre vai existir solução. Então, você faz o devido escalonamento, bom? Eu só fiz a troca aqui e já escalonei, ou melhor, só fiz a troca, tá? Primeira linha com a terceira. Aí eu somei aqui, deu 0, multipliquei por menos 2 e somei. Pronto, foi feito o primeiro escalonamento, tá? E aqui a gente observa que esse aqui é o triplo, esse é o triplo e esse é o triplo. Então, essa linha aqui é o triplo desta aqui. Então, fazendo o escalonamento, é lógico que vai dar 0, ok? Então, observando aqui, como entrada eu tenho a variável x e aqui a variável y. Certo? Então, as variáveis livres são z e w. Tá? Então, z e w são variáveis livres. Então, você pega essa segunda equação, você encontra aqui em y. Então, você pega aqui e isola y em função de z e w. Pronto. Então, você tem y aqui. Aí, substitui na primeira equação o valor do y, visto que z e w são variáveis livres, e encontra o valor do x em função das duas variáveis livres. Então, nós temos aqui, né, a primeira equação, joguei para cá e substitui o valor do y aqui. Né, esse valor que a gente acabou de encontrar. Pronto, desenvolve, a gente encontra o valor do x. Então, vai lembrar, ó, a solução aqui, ó, como foi comentado, é o vetor V, que é x, y, z e w. Que no caso, z e w são variáveis livres, né? Então, x e y vão ficar em função das variáveis livres. Então, é uma quádrupla ordenada. Então, vai ficar assim, né? Vai ficar x aqui, y, z e w, ok? E z e w pertencem aos reais, certo? Então tá. Aí depois, para a letra C, que ele envolve dimensão, a gente vai usar este resultado aqui. Determine a imagem da transformação linear. A imagem da transformação linear é sempre o vetor que pertence ao contradomínio. Tal que existe vetor que pertence ao domínio, cuja imagem vai dar esse W. Então, essa equação 2 asterisco, você resolve, que ela vem aqui, né? Tá? E aí você encontra todos os W. Vale lembrar que sempre a gente escreve quem é o W. A gente diz quem é a solução e escreve ela. Então, nesse caso aqui, como as variáveis de entrada são x, y, z e w, então vai lembrar, reforçar, que para a imagem a gente não usa as mesmas variáveis. Né? Pode haver uma confusão no desenvolvimento. Então, se chama de A, B e C, por exemplo. Tá bom? Então, você substitui o T de V aqui lá
transformação linear é o mesmo lado esquerdo, que foi desenvolvido para o núcleo, e o lado direito é esse valor aqui, certo? Então, quando que são iguais? Dois polinômios, quando o coeficiente de mesmo grau são iguais. Então, esse valor aqui, lógico, que é igual a A, certo? Então, ficou aqui o sistema de equações lineares. Então, essa daqui é a equação 2 asterisco. Vale lembrar que todo vetor que você substitui aqui sempre vai encontrar um W na transformação linear. O que significa isso? Este sistema aqui, antes de desenvolver, ele é um sistema possível. Se é determinado ou indeterminado é só o final do exercício que dá para saber. Mas não há necessidade de saber isso aí, tá? Importante saber que é possível, tá? Você faz a análise final em relação a isso. Então, nós temos aqui, né? Você vai lá, como foi comentado, você pega a matriz aumentada é mais apropriada. Por quê? Porque eu quero saber quanto é que vale A, B e C. Ó. A, B e C. Eu não quero saber quanto é que vale X, Y, Z e W. Então, fazendo o escalonamento, trocando essas duas linhas aqui, depois soma esse com esse, dá 0, e esse multiplica por menos 2 e soma aqui, dá 0, tá bom? E aí, por mais que a gente saiba que essa parte você tem múltiplo, é o triplo desse valor aqui, essa parte, então a gente observa que a gente precisaria, pelo menos eu prefiro para discussão de sistema, ir até o final, finaliza o escalonamento e discute, tá? Multiplica por menos 3 e soma, aí você tem esta equação. O que significa isso? Que aqui é a igualdade, né? Então é 1x menos 2y mais 5z menos 3 vai dar igual a um certo c, né? Então aqui não existe restrição. Aqui do mesmo jeito, 1y menos 2z menos w igual a b mais c, tá? Então sempre você encontra y, z e w que vai dar b mais c. Aqui vai dar 0x mais 0y mais 0z mais 0w para dar a menos 3b menos 5c, só se esse cara aqui for 0. Então você vai lá e escreve essa restrição. Tá bom? Detalhe, aqui no caso, né, assim como o exercício anterior, aconteceu de ter apenas uma única restrição, mas poderíamos ter mais uma outra linha com 0, 0, 0, 0, e aqui teria que ser o que? Também igual a 0. Então, no caso, daria um sistema com a quantidade de variáveis e a quantidade que nós temos aqui, né? Cadê? A, B e C. E nesse exemplo que eu estou supondo, seria duas equações, por exemplo. E faz o escalonamento até encontrar quem são as variáveis livres e quais não são as variáveis livres. Então, nesse caso aqui, ó, B e C são as variáveis livres, então A vai ficar igual a 3B mais 5C. Tá bom? E aí, o que nós temos? É só substituir aonde? Aqui, né? Bem aqui em cima. Vamos voltar aqui. Ó. A pergunta é quanto é que vale A, B e C, que é a imagem da transformação linear. Então, nós temos aqui. Certo? Então, o valor de A, aí B e C são variáveis livres, tal que B e C são números reais. Ok? Tá bom. Então vamos para a letra C, para a gente finalizar o exercício. Letra C é: verifique o teorema da dimensão do núcleo e da imagem de uma transformação linear. Como o núcleo é este aqui, né? Só fiz pegar lá do exercício A. Aí a gente confere o que? Só faz a contagem de número de variáveis livres. Duas variáveis livres, então a dimensão é 2. Tá? Aqui para a imagem, você tem também o que? Duas variáveis livres, então a dimensão também é 2. Ok? Então vamos lá. A dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, então é 2 mais 2 é 4. Já estou afirmando. Certo? Aí você vai lá e verifica quem é a dimensão do espaço vetorial V, que é o domínio. O domínio é R4 e é igual a 4 mesmo. Ok? Então é só escrever o restante aqui para finalizar o nosso teorema de quem? Do núcleo e da imagem de uma transformação linear. Ok, pessoal?